Muito bom dia, galera. Muito bom dia. Como é que está? Mais um dia aqui, né? Hoje é quarta-feira, né? Estamos mais um dia nessa nossa jornada de lives, falando um pouco a respeito, né, de personagens bíblicos e como a depressão, de certa forma, a tristeza profunda, como queiram falar, né? Como a pessoa deixou de ser um morto-vivo e passou a viver realmente. Já estamos inteirando, né, na segunda semana e tem sido muito legal. O retorno de muitas pessoas tem sido muito legal aqui também. Várias pessoas me passando feedbacks, falando que tem sido importante, que tem sido interessante tudo isso aqui. E legal saber que vocês estão gostando, tá? E vamos continuar nessa jornada por mais um período e que assim poder, né, evoluir, trazer mais conhecimento, mais libertação para as pessoas que nos assistem, tá? Que nos veem aqui. Muito legal mesmo saber que eu tenho alcançado muitas pessoas e tem tido um resultado e tem dado realmente certo. Feliz demais em saber isso. E hoje, como os outros dias, né, eu tenho falado sobre alguns personagens importantes, eu quero falar sobre Jeremias, né? E Jeremias foi considerado como um profeta chorão, porque em muitos momentos ele, dentro da Bíblia, ele chorava literalmente, né? Ele falava a respeito de muitas coisas que da vida dele não está evoluindo, né? Então ele luta com a solidão, ele luta com sentimentos de derrota, insegurança, e ele foi chamado por Deus para pregar e foi impedido de casar, de ter filhos e convivia com a constante rejeição por parte das pessoas. E isso, só disso daí, a gente já consegue entender que muitas pessoas sentem nessa mesma, não por obrigação de certa forma, mas tem muitas pessoas que se escolhem não casar, não ter filhos e viver sozinho e acha que isso é normal. E deixa eu te falar, a não ser se você for direcionado por Deus, ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém. Ah, eu gosto do meu isolamento, eu gosto de viver sozinho, me produzo. Isso é uma mentira. O cérebro ele sempre acredita nas mentiras que você conta. Então, se você fala para você mesmo todos os dias que você é muito melhor sozinho, muito melhor sozinha, você está mentindo para você mesmo. Porque o cérebro, ele foi a formação do cérebro dentro do límbico, ele tem lá escrito muito claramente, no próprio cérebro límbico, você foi feito para reproduzir e sobreviver. Então o cérebro límbico ele dá essa mensagem todos os dias. E se você é uma pessoa que nasceu para reprodução, ninguém reproduz sozinho. Ah, existe inseminação artificial. Isso, de certa forma, né, vou colocar como uma mentira para suportar aquilo que as pessoas falam hoje que é normal. Mas não é normal você viver sozinho. E aí quando eu vou ser mãe solteira, né, eu vou adotar uma criança, enfim, você está criando mecanismos para mentir mais uma vez para você. Então ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para não ter um relacionamento. Se você fala que é melhor sozinho, você está mentindo para você. E eu posso te garantir, com toda convicção e certeza, que existe uma dor, existe um trauma, existe algo aí que está te travando e que está impedindo de você ser aquilo que você nasceu para ser. Então não acredite nessa mentira. Existe algo que te impede de ser uma pessoa melhor, uma versão melhor. E a solidão, por mais que a pessoa fale eu nasci para viver sozinha, essa solidão traz a tristeza. E essa solidão traz, eu já falei aqui de outras pessoas, né, dentro da Bíblia também, que se sentiram sozinhos em algum momento. Elias foi um deles. E se sentiu sozinho, e essa solidão também e o medo fez com que ele entrasse em depressão. Não é diferente de Jeremias. Então nós temos duas pessoas extremamente importantes, tanto que Jeremias tem um livro, né? Na verdade, dois livros escritos. Bom dia, Marco Túlio, seja bem-vindo, feliz por você estar aqui.
Então nós temos na Bíblia dois personagens extremamente importantes. Jeremias, inclusive, tem dois livros, né? O próprio livro de Jeremias e as Lamentações, por isso o grande profeta chorão, né? E temos dois livros que falam, quer dizer, a respeito daquilo que ele fez. E a solidão com que ele foi colocado na terra fez com que ele entrasse nesse estado de profunda tristeza. E aí quando você fala sobre ele, da mesma forma que Jó, né, que amaldiçoou o dia do seu nascimento, e lamentou, né, que saiu da madre e da mãe, né, que foi, né, na verdade, sair da madre é nada mais que o parto, né? E ele fala no livro de Jeremias, né, no capítulo 20, versículo 18, ele fala exatamente isso, né? Por que sair da madre? Para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Então, assim, da mesma forma que Jó reclama, né, e amaldiçoa o dia do seu nascimento, de certa forma, Jeremias faz a mesma coisa. E todos os personagens que eu trouxe até hoje, em todos eles ele fala sobre isso, né, sobre a tristeza que ele viveu durante um período, e essa tristeza provocou realmente, foi provocada por alguma coisa. Então eu tenho Moisés cercado de pessoas que reclamavam, e aí ele se irou e se transformou naquilo. Eu vou fazer uma outra live com mais detalhes a respeito de Moisés aí, tem mais coisas que a gente pode falar e pode trazer. Mas então, Moisés, ele, né, começa já uma jornada com isso. Elias, que assim como Jeremias se sentiu isolado, ele fugia, enquanto ele fugia para o campo lá, medo da morte. Então a pessoa se sente isolada, com medo, entra numa caverna e aí dá aquela tristeza profunda, e ele começa essa tristeza, isso começa a gerar algo maior negativamente nele, e também ele busca a morte. Então ele entra também no estado de depressão. E aí Jeremias da mesma forma. Só que foi condicionado, né? O profeta Jeremias, houve uma condição de Deus para que ele vivesse feliz, sozinho, na verdade, e ele trouxesse julgamento para a nação de Israel, principalmente a nação da Babilônia. Houve um propósito para isso. Mas o interessante é a gente olhar do lado, né? Como eu tenho feito desde da primeira live nesse sentido, que a solidão causou, né, essa tristeza profunda. Então, assim, as pessoas hoje em dia, o que tem acontecido? Elas têm se isolado, têm evitado comunicar, têm evitado se juntar com outras pessoas. E como eu comecei a live, você se isola na ideia de que eu sou melhor sozinho, isso começa a trazer mais problemas ainda para você. Bom dia, minha coach maravilhosa, Ingrid, tudo bem com você? Então, a solidão, ela provoca mais tristeza. Então, as pessoas que se isolam, e aí, assim, dentro de um processo, né, de que as pessoas têm se isolado por N motivos, seja por conta de pandemia, seja por conta de medo de alguma coisa, medo de pessoas, e aí esse isolamento começa a fazer com que a mente dela comece a trazer mais coisas negativas ainda. Então toda pessoa que começa a querer ficar mais tempo sozinha, querer ficar isolada da situação, não querer conversar com outras pessoas, não querer se abrir para outras pessoas, não ter um ciclo, né, de amizade. Eu falo, tenha poucos amigos, mas amigos verdadeiros que valem a pena você ter. Não seja aquela pessoa que eu tenho 50 amigos, mas qual o nível, né, dessa amizade? São amizades realmente verdadeiras que valem a pena ter essas pessoas como amigo? Ou você tem exatamente porque é cômodo? Bom dia, Eric, bem-vindo também à nossa live, prazerzão ter você aqui. Então, é exatamente isso, você precisa estar em contato com outras pessoas, você precisa ter vida com outras pessoas. André, você está falando então que eu tenho que ser uma pessoa extremamente sociável? Eu nunca fui uma pessoa muito sociável também, mas eu tenho amigos que são verdadeiros, amigos que quando eu preciso, de certa forma, eu sei que eu posso contar com essas pessoas. E isso faz com que eu consiga manter uma vida plena. Então, como eu disse, ninguém no mundo nasceu para ser sozinho.
Todas as pessoas que falam isso e constantemente dizem a respeito disso, elas têm um trauma, alguma coisa muito profunda que precisa ser tratado. Ah, eu não quero ter relacionamento com ninguém, não quero casar. Existe um trauma profundo por conta disso. Ninguém vive sozinho no mundo. Ninguém nasceu, eu nasci para ser sozinha. Eu odeio, quando a pessoa quando fala essa frase, eu odeio pessoas. Na verdade, isso é um trauma, sim, que está relacionado profundamente. Isso tem evitado que a pessoa seja próspera e a prosperidade não tem a ver com dinheiro. Na verdade, evita a pessoa não consegue ser próspera, inclusive em relacionamentos. Todo mundo precisa de outras pessoas. Daí o network. Por que você precisa ter network? Porque você, em tudo, você se vende todos os dias para as outras pessoas. Você é preciso se vender, você se vende para o porteiro do seu prédio, você se vende quando vai no supermercado comprar comida. Então você precisa de pessoas o tempo todo. E você falar, eu prefiro cachorro. Eu ouvi essa frase, né? Uma pessoa muito querida minha, ela sempre falava, eu prefiro cachorro do que gente. Foi ótimo, casa com cachorro então, você vai ser, né? Só relacione com cachorro. E aí, como Jeremias e como Elias, quando você se isola e procura uma válvula de escape para isso, vem a depressão, vem a tristeza, vem esse isolamento. Então, todas essas pessoas, hoje em dia é fácil, muito fácil falar, eu prefiro animais do que pessoa, é porque ela tem um trauma muito profundo que impede ela de sobreviver. Né? Quer dizer, impede ela de viver, na verdade. Né? Ela tem sobrevivido, simplesmente isso. Porque não é normal, a própria formação do cérebro fala que não é normal as pessoas viverem sozinhas. E todas as pessoas, se você observar, não, eu sou muito feliz sozinho e tal, ela tá mentindo, você pode fazer 3 perguntas para ela e ela vai assumir para você que ela não tem felicidade na vida que ela leva. Porque isso é inerente do homem. Todo mundo, né, do homem, da mulher, né, sejamos claros, todo mundo precisa ter alguém. Então, se você se isola, você se fecha, você se torna um morto-vivo. Ah, eu tô vivo, mas assim, não tenho alegria de fazer as coisas, não tenho ânimo para fazer as coisas, porque exatamente isso está ligado à origem do ser. Todo mundo precisa estar cercado de pessoas. Então, tenha amigos, tenha pessoas ao seu redor, que não sejam muitos, porque você é influenciado pelas pessoas que te circundam. Eu já comentei aqui em outras lives, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda junto. E se você tem pessoas ruins, você vai se tornar uma pessoa ruim. E se você tem uma pessoa que tem valores e está cercado de pessoas sem valores, aquilo vai começar a confrontar. E aí o excesso de amizades, digamos assim, também te traz uma depressão, te traz uma tristeza. E por quê? Você começa a ouvir muitas coisas de pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você a sua essência. Então, quando você é cercado de muitas pessoas, né? E não, é tudo meu amigo. Com certeza você não sabe nem 10% da vida dessa pessoa. E essa pessoa esse seu amigo que você considera, ele vai te influenciar de certa forma. Porque todas as vezes que ele diz alguma coisa está baseado nas referências de vida dele. Então, você perguntar, ele vai querer te manipular, ele vai querer te dizer coisas para pessoais que você tem que fazer que condiz com a história de vida dele, não a sua. Então, assim, seja prudente nas amizades, tenha bons amigos, né? Tenha pessoas próximas, tenha pessoas que realmente são engajadas naquilo que você gosta, naquilo que você quer, mas viva a vida com plenitude. Tenha sabedoria para cuidar realmente da sua vida, né? E não seja, como eu disse, Jeremias, no caso desse ponto, ele viveu sozinho por uma determinação de Deus. Né? Foi Deus que levou ele, né? Digamos assim, o Eterno gerou ele para ser uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, porque ele tinha um propósito para a vida. E se você não é um profeta, né, que tenha, né, aí a partir de agora você vai falar, não, eu sou sozinho porque Deus mandou eu ser sozinho, eu não preciso de outras pessoas porque Deus me orientou a ter essa vida. Jeremias também foi orientado, ele teve depressão, né, e ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, e ele fala, né, exatamente, imagina, ele só trabalhava em prol, né, daquilo que Deus tinha estabelecido,
e ele não tinha, de certa forma, uma paz, não chegava em casa, não tinha alguém para conversar, para falar coisas a respeito do dia, para trazer realmente coisas legais e positivas. Você precisa desse contato, você precisa necessariamente ter alguém para conversar, para falar. Eu vivi muito tempo isolado, e nesse isolamento eu não conversava com ninguém, e chegava em certos dias que me dava desespero. A minha válvula de escape sempre foi sair para jantar ou almoçar no restaurante, onde tinha muitas pessoas. Então, não necessariamente eu conversava com as pessoas, mas eu precisava estar junto de pessoas, que era a minha válvula de escape. E me trouxe muitas perdas nesse período. Eu confesso que uma tristeza profunda por conta desse isolamento. E muitas vezes eu falava também, não quero relacionamento, casamento, isso não é legal e tal. Mas eu vi que isso era uma mentira que eu contava, estava ligado exatamente à minha formação. Porque ninguém no mundo nasce para ter uma vida só. Ninguém no mundo. Se você fala isso, você está mentindo, e existe algo que precisa ser tratado. E isso, com certeza, você traz muitas outras coisas, muitas outras dores, né? O que você viveu no seu passado que não te permite confiar em outra pessoa? O que você viveu na sua infância, principalmente, que não te permite ter companhias agradáveis? Foi teu pai que te falou alguma coisa para você? Foi sua mãe que fez com que você não aceitasse? Foi o relacionamento do seu pai com a sua mãe? Foi um abuso que você teve quando na sua infância? Se você diz, eu nasci para ser sozinho, começa a se perguntar de onde vem isso aí? De onde vem essa dor? Com certeza isso não é normal, isso não é natural. É algo que você traz de um problema, uma dor que você viveu no seu passado. E começa a se questionar, né? Eu falo que depois que eu comecei na jornada de inteligência emocional, eu nunca me questionei tanto a respeito das coisas quanto eu tenho feito atualmente. E quanto mais eu pergunto para mim mesmo, mais respostas do meu passado eu tenho. E mais eu consigo entender de onde vem muitas coisas que eu ajo de forma automática. Por que eu sempre agi de forma automática e não conseguia ver isso dessa forma? E eu começo a me questionar, e eu começo a ver que isso aconteceu porque eu tomei uma decisão errada, ou eu fui influenciado errado e teve um retorno, uma resposta negativa. Então, quando eu paro de fazer isso aí, eu tenho outro retorno, outra vida. Então, o que acontece, né? O que aconteceu quando você era mais jovem que não te permite evoluir, né? Por que eu tô dentro do meu caixão aqui, dentro da minha tumba, falando que eu tenho uma vida, e no final é como, né, aqueles filmes de vampiro que a pessoa chega e entra no caixão e fica lá. E, na verdade, quem se isola tem isso. É muito falar, não, que isso, não é, você tá assim, você tá enganado, André. Eu falo, não é. Se até na Bíblia, eu falo sempre eu vou falar isso, a Bíblia é o livro mais antigo que a gente tem e é o livro mais vendido em todo o tempo. Um livro que tem essa referência, como pode ser mentira? E aí eu te digo também, se você não acredita em Deus, você não acredita na Bíblia, eu posso garantir que você tem um problema seríssimo com seu pai. Como é a sua relação com seu pai? Como você vive com seu pai? Existe amor? Existe uma troca de amor e de carinho aí? Eu tenho certeza que não. Ninguém é ateu porque é ateu. As pessoas não acreditam em Deus porque existe um trauma também, algo muito pesado aí que precisa ser tratado. Então tudo remete ao seu passado, tudo remete à sua infância. A não ser, como eu disse, se você é uma pessoa que nasceu predestinada, digamos assim, a cuidar, né, das obras de Deus, e aí, né, falar, como é que você fala então a respeito dos padres? Eu vi um relato de um padre uma vez que ele fala que o celibato dele era extremamente complicado, era extremamente difícil, porque ele tinha desejos, é óbvio que tem desejos, e aí ele tinha que se sacrificar muitas vezes para contra os desejos que ele tinha de ter com a companhia, ter tantos padres que casam. Eu estudei há muitos anos atrás com uma pessoa que o pai era padre e apaixonou pela mãe dele, casou e deixou o celibato, porque ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para ter uma vida sozinha. Então, onde, né? E, de novo, onde foi a causa de tudo isso?
Onde você começou a agir achando que não precisava de alguém. Começa a estudar, começa a identificar essas falhas dentro de você, começa a ver realmente o que acontece internamente dentro, porque existe algo que não te permita ter uma vida que você realmente nasceu para ter, tá? A não ser se você, como eu disse, for um Jeremias, né, uma pessoa que não foi permitido casar e não foi permitido ter filhos, todo mundo precisa disso daí. E o isolamento, como eu disse, ele causa, ele traz essa tristeza, ele traz essa situação, né, de ser um morto-vivo aí, e você começa a não querer mais o relacionamentos, e quanto mais você se isola, mais tristeza você gera em você, e quanto mais tristeza, mais distanciamento, e de repente você sobrevive, e aí entra no automático. Todas as suas decisões são automáticas e você não tem mais a alegria nenhuma. Ah, você é feliz? Dá para sobreviver. Porque a felicidade, a alegria, ela precisa ter o contato de outras pessoas. E quando você para nisso daí, de ter momentos que realmente que vale a pena, não é, na fila do banco eu converso com todo mundo e já tá bom. Não. Se você não se abre, se abre para todo mundo, tá errado também. Você também vai ser penalizado por isso. Emocionalmente você vai ser penalizado por isso. Porque não se deve abrir o coração para todas as pessoas. Ok? Então, turminha, é isso que eu quero passar nessa live de hoje, tá? Espero que tenha sido bem interessante, se tenha captado aquilo que eu falei. Se você tiver alguma dúvida, algo que queira questionar, manda mensagem para mim, né? Seja aqui pelo Instagram, as pessoas que vão ver esse vídeo depois no YouTube, deixa o comentário aí embaixo falando a respeito, o que você achou desse vídeo, se foi realmente, o que você concorda ou não concorda com isso. Lembrando, meu perfil do YouTube é youtube.com/André L. Rodrigues. E aqui no Instagram, né, o André_Martins. Compartilha esse vídeo com todo mundo, compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir isso, compartilha o máximo possível e traga temas, de repente, que sejam interessantes da gente estar tratando aqui. Os comentários estão sempre abertos. Se você quiser falar, perguntar alguma coisa enquanto da live aqui também, eu tenho um prazer enorme de poder passar todo esse meu aprendizado para vocês e vai ser um negócio muito show, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder e amanhã, né, estamos aqui novamente com mais um personagem, tá? Trazendo um pouco da existência dessas pessoas com aquilo que a gente tem vivido hoje, tá bom? Então aquele abraço grande, valeu galera que está aqui vendo ao vivo e nos vemos amanhã também às 6h07. Um abraço grande no seu coração, que Deus abençoe o dia de vocês, ilumine todas as decisões que vocês vão tomar hoje e vai ser show, vai ser massa. Aquele abraço e até mais.